Hoje, na Guardia da Notícia, você acompanha tudo sobre a Câmara Municipal de Mauá. O Observatório da USCS fala sobre as mudanças que a tecnologia trará na vida das pessoas. João Dória anuncia mais 2 novos secretários e também fala de um pacto nacional com 2 secretários do PSDB no estado. Futebol em Mauá possibilita a ascensão dos jogadores do grande ABC paulista. E o Hospital Nardini inaugura a sua UTI. Tudo isso e muito mais a partir de agora na Guardia da Notícia, que já está no ar. Boa noite. O governador de São Paulo eleito pelo PSDB, João Dória, nesta manhã, anunciou um pacto nacional com 2 governadores de 2 estados. Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, e também Azambuja, do Mato Grosso do Sul. Acompanhe a reportagem. Na manhã desta quinta-feira, o governador eleito por São Paulo, João Dória, do PSDB, anunciou um pacto pelo Brasil, acompanhado dos outros 2 governadores tucanos, o governador reeleito Reinaldo Azambuja, do Mato Grosso do Sul, e também Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul. Representa 37% do PIB do país. São 59 milhões de brasileiros que residem nestes 3 estados, representando 29% da população brasileira. Portanto, uma representatividade expressiva. Os 3 governadores, que já somos amigos de... O jovem governador do Rio Grande do Sul pontuou sobre uma agenda positiva para o país. Nossa parceria, evidentemente, é com senso de responsabilidade dentro do próprio partido, como liderança. Aliados aos nossos deputados federais, à nossa bancada no Senado, aos deputados estaduais, prefeitos, compreendemos esse sentido de missão que temos também de ajudar a conduzir os destinos do nosso próprio partido. E tudo isso em torno de uma agenda que ajude o Brasil. Já o governador reeleito Azambuja também reforçou a agenda para a retomada econômica. E essa pactuação de trabalhar essa pauta, essa agenda Brasil, não é adesão, aderir ao governo, buscar participação de forma alguma, é ajudar numa agenda positiva para o país, que a gente possa desburocratizar, simplificar a questão tributária. Nós temos um arcabouço tributário, ainda brigava com o João e com o Eduardo. A legislação de CMS ela é uma legislação extremamente perversa, que nos coloca um contra os outros em uma competitividade. Então, simplificar algumas questões tributárias para uma agenda extremamente positiva. Os tucanos afirmam que o país é competitivo e os setores industriais terão um grande desafio para alavancar a logística e acabar com a perda de competitividade. Questionados se farão parte do governo Bolsonaro, disseram que não farão parte, mas também não serão oposição. Eles farão uma agenda Brasil. Em relação à reunião da Executiva Nacional do PSDB no próximo dia 22, os governadores afirmaram que serão discutidas medidas internas e posicionamentos do partido. João Dória também anunciou mais 2 secretários. José Henrique Herman Ferreira assumirá a pasta da saúde. Então, principalmente a questão da qualidade do atendimento, segurança do paciente. Essa é uma grande prioridade. Para que se atinja isso, temos que ter principalmente eficiência operacional. A questão técnica que está envolvida nisso tem que ser privilegiada, mas a questão da eficiência operacional traz facilidades para que a assistência possa ser, e isso e utilização de tecnologia. O ruralista Gustavo Junqueira assumirá a pasta da Agricultura e, num discurso inflamado, afirmou que não haverá tolerância para invasores como o MST. Eu acredito que nós temos as leis precisam ser respeitadas. Nenhuma propriedade privada pode ser invadida e o governo do estado não vai permitir com que esses abusos ocorram. Sobre o encontro com Bolsonaro, Dória afirmou que foi positivo e na próxima segunda-feira anunciará novos nomes para compor o governo do estado de São Paulo.
Com esses 2 novos anúncios, o João Dória já totaliza 6 secretários, sendo que 3 fazem parte do governo de Michel Temer. Aliás, na tarde de hoje também, o governador eleito por São Paulo se reuniu com o presidente da República. Ainda na cidade de Mauá, um novo time foi criado, é o Futebol Mauá Clube. Acompanhe a reportagem. A cidade de Mauá recentemente ganhou mais um time de futebol. O grande entusiasta Betinho da Dragões, vereador do PR. Há 15 anos, o parlamentar já realiza o projeto social com crianças ligados ao esporte que tem o coração do Brasil. Depois que um atleta saiu daqui do meu clube e assinou contrato com São Caetano e vai jogar a primeira divisão do Campeonato Paulista 2019. Então, para mim, uma das maiores realizações da minha vida foi esse Mauá. O Futebol Mauá Clube, segundo a diretoria, vai contribuir também com a formação de atletas das categorias de base. A gente está oportunizando tudo aquilo que tem de melhor em Mauá, né? Temos alguns jogadores que a gente deu oportunidade no profissional esse ano e agora nós estamos com o Sub-20 também, que graças a Deus classificou. Dos 31 equipes, classificamos entre as 4 melhores equipes de São Paulo dentro do Campeonato Paulista. Os meninos, desde a infância até a fase adulta, realizam treinamentos diários oferecidos gratuitamente. Fui convidado pelo Tej e pelo Betinho para as possibilidades de montar um clube de futebol, né? Como eu já tinha um conhecimento bem profundo a respeito, nós colocamos na mesa todas as situações. Foi colocada uma aprovação em cima disso, corremos atrás, definimos a documentação junto à federação, junto à CBF, junto à FIFA e hoje o time é um time profissional. O treinador, que já participou de grandes clubes, comenta sobre as expectativas do Mauá Futebol Clube. O Mauá tem feito história, né? Já no primeiro ano classificou, ficou entre os 16 no profissional e agora no Sub-20 a gente foi um pouco mais longe e estamos nas semifinais e vamos buscar o título, se Deus quiser. Jogadores de toda a região do ABC Paulista já estão frequentando as dependências do clube na cidade de Mauá. Para mim significa grande parte, é de onde eu tiro o meu sustento, é de onde o alimento entra em casa, é de onde tudo que eu tenho na minha casa veio. Quem falou que política não se mistura com futebol, né? Em Mauá, o hospital também Nardini passou por reformas nas suas instalações e revitalizações nos 2 primeiros andares do edifício. As reformas tiveram início em maio de 2015, foram prometidas para serem entregues em 2016, aí acabaram sendo entregues hoje. O prefeito Átila Giacomussi entregou parte dessa reforma a uma UTI com 31 leitos. Foi inaugurado na tarde de hoje. E o 4º andar do hospital, que está totalmente parado, cheio de entulhos. O prefeito já conseguiu subsídio no valor de 4 milhões de reais e começará, então, possivelmente as reformas em breve e inaugurará lá uma maternidade. A gente prepara uma reportagem para vocês amanhã. Na Câmara de Mauá, o clima não foi nada agradável. Foram várias reivindicações por parte do vereador Samuel Enfermeiro. Acompanhe a reportagem. Os debates na Câmara Municipal de Mauá têm sido bem acalorados, mas com um nível não muito elevado. São discussões que muitas vezes não passam por um crivo jurídico. Na última terça-feira não foi diferente. O vereador Samuel Enfermeiro, do PSB, usou a tribuna para renunciar o seu salário, carro oficial e celular corporativo. O Giacomussi, ele derrubou o estado de calamidade na cidade, onde que eu, por ver todas as dificuldades que Mauá se encontra hoje financeiramente, me perguntei para mim mesmo de que forma eu poderia ajudar a nossa cidade. Tudo isso vem acontecendo decorrente o seu descontentamento do governo do seu colega de partido, Átila Giacomussi. Para ajudar a Câmara de Vereadores, tanto para ajudar o Poder Executivo ou a Prefeitura Municipal de Mauá, doando o meu salário, sendo de uma forma gentil para outras pessoas que realmente possam usufruir desse bem, que é um salário até compatível. Samuel ainda afirmou que na próxima sessão irá protocolar um requerimento para uma possível CPI da saúde no município.
Mas eu estou aqui muito preocupado, não é com o governo, eu estou preocupado com a minha Mauá, estou preocupado com a Mauá que eu amo, então eu me mantenho na minha mesma posição de vereador no PSB e de, sem dúvida nenhuma, sustentação ao governo. Questionado sobre a legalidade da sua renúncia, o PSBista afirmou que decidiu tudo no momento da sessão e não havia consultado nenhum advogado para a devolução do salário, entre outros. Segundo ele, seu único objetivo será de ajudar o município que vem passando por dificuldades. Em relação à CPI, o vereador não havia conversado com nenhum dos seus colegas para solicitar apoio ao seu desejo. Já Israel Aleixo, articulador do prefeito na Câmara Municipal, informou que na manhã, antecedendo a sessão, houve uma reunião com os vereadores e Samuel não comunicou sobre o descontentamento, causando surpresa em todos os colegas da casa. Aleixo também pontuou que irá conversar com o vereador para tentar entender a atitude na tribuna, uma vez que ocorreu também um embate com o vereador professor Betinho, do PSDC, onde foi citada uma possível reclamação na comissão de ética da casa. Se o governo achar que eu não estou no posicionamento para estar realmente ao lado do governo, eles podem tomar a decisão deles, que hoje ver a cidade do jeito que está tendo e eu sofrer um pouco mais, para mim acho que não vai mudar muito. Samuel usou a tribuna novamente e se desculpou com o colega. A sessão do Legislativo mauaense também foi marcada pela falta de acordo entre os vereadores e o governo. Os projetos do Executivo não entraram na pauta. Resta saber o que está acontecendo com o governo do prefeito Átila Jacumucci e a Câmara Municipal. O que se ouve nos bastidores é que a eleição para a presidência da casa vem aflorando os ânimos e montando vários grupos entre os vereadores, o que demonstra enfraquecimento do Executivo. Também fiquei surpreso, né? A gente discutir política é uma coisa, você entrar na área pessoal é outra, né? A gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que fala, né? Porque depois que sai com um pedacinho de carne aqui, cria uma situação muito delicada, né? Admir Jacumucci, presidente da casa, ainda informou sobre a alteração da lei orgânica do município, onde prevê para 120 dias o afastamento do prefeito por motivos particulares. Atualmente, a ausência é permitida por até 30 dias. Constitucional, né? A Constituição, ela só fala naqueles primeiros 15 dias que pode se ausentar sem pedir autorização legislativa, né? Depois disso, né, quer dizer, não se fala mais em prazo, se é 120. Então existe muitas câmaras que são 120, outras é 90, enfim, não tem nenhuma câmara que eu conheça que seja 30, certo? Quer dizer, quando a gente fez a lei orgânica, e eu também participei, que eu fui presidente da lei orgânica, eu acho que foi um erro, né? Que contraria frontalmente a Constituição, né? Na próxima terça-feira, haverá uma sessão extraordinária às 10 horas da manhã para a segunda discussão do orçamento para o exercício de 2019. Hoje está sendo o Jornal de Mauá, a gente ainda continua falando da cidade, falando da Fundação ABC e a novela, né, com a prestação de serviço para o próprio município. Acompanhe a reportagem. Desde junho deste ano, a novela entre a Prefeitura de Mauá e a Fundação ABC assombra a população. O contrato, que possui uma dívida milionária, segundo a própria entidade, chega aos 128 milhões. A gestão interina de Alaide Damo chegou a encerrar o mesmo e a pagar 2 meses à fundação de forma irregular, como conta o prefeito. Foi uma opção do governo interino Alaide Damo fechar as portas da saúde para o povo da cidade, né? Nós estamos agora fazendo as adequações, estamos esperando também o novo chamamento público que vai ser colocado, né, sobre a questão da contratação de uma nova OS, de um novo sistema público da cidade. A Fundação ABC chegou a informar sobre a interrupção do serviço, o que deixou a Promotoria Pública da cidade descontente. Em relação a alguns encaminhamentos, em especial financeiros. Mas isso já aparentemente está mais calmo em relação a isso. E agora nós esperamos já assim, na próxima semana, em uma semana ou duas no máximo, a gente conseguir entabular esse acordo para garantir a continuidade desse serviço, né? Um acordo com a nossa participação, óbvio, né? E para garantir a continuidade da prestação de serviço de saúde à população. Segundo o promotor, esse acordo entre as partes será somente para garantir o atendimento à rede pública de saúde e não causar mais transtornos ao município. Átila Jacumucci, em coletiva de imprensa, relatou que em breve deseja substituir a Fundação ABC por outra entidade. Qualquer empresa vai poder participar. O que a gente quer é uma empresa que venha e traga o melhor para a saúde pública da cidade e investimento. E, principalmente, Mauá tem que ter
uma saúde de ponta informatizada, porque uma saúde informatizada, ela também traz economia. A promotoria alegou que a prefeitura possui o poder de decisão se troca ou não, mas que as contas precisam estar equilibradas. E agora, no dia 8 de dezembro, a cidade comemora, né, o seu aniversário e o prefeito Átila Jacomuzzi retomou a linha do Expresso de Mauá. Na tarde desta última quarta-feira, a Prefeitura de Mauá retomou o programa Expresso Mauá. Segundo o prefeito, o programa não onera os cofres públicos e havia sido interrompido pela gestão interina anterior por um erro. Esse foi um dos maiores programas da cidade de transporte público, né? Porque trata da questão da economia. Quando se fala em transporte público, se fala de segurança, mas também de rapidez, tanto da partida quanto da chegada, né? Com essas linhas itinerantes, linhas alternativas, o trabalhador sai de casa mais tarde e chega mais cedo, né? Com a economia, dependendo da linha, como eu disse, em quase 28 minutos. Esse é um programa que não aumenta o subsídio, nem aumenta do custo da passagem para a cidade. Isso nada mais é do que realmente você utilizar bem o itinerário e principalmente aqui, remanejar as linhas, né, para que a população possa se acessar, principalmente a população que está na periferia da cidade. Segundo a previsão da Secretaria de Transportes, o passageiro poderá se deslocar entre os pontos em até 25 minutos com ônibus equipados com tomadas para dispositivos móveis como celular, além da rede Wi-Fi e ainda economizar tempo durante a viagem. Começaram a sair da garagem principal da Suzantur pela manhã e a população ali fazendo fila, deixando de pegar o ônibus que estava ali esperando o Expresso, que o Expresso é muito mais rápido e seguro. Atualmente, os usuários que se deslocam entre a região central e o Jardim Sônia Maria dependem da linha 61, em um trajeto de aproximadamente 40 minutos. O novo itinerário do Expresso Mauá, que terá a numeração 60, passará pela Avenida Alberto Soares Sampaio, Rua Presidente Arthur da Costa e Silva e Avenida Ayrton Senna da Silva e será uma alternativa a mais de transporte aos moradores do bairro Capuava. Cada itinerário do Expresso Mauá conta com 3 coletivos em horários de pico, de segunda a sexta-feira. O governo também projeta ainda neste ano o lançamento da 7ª linha do Expresso Mauá, que ligará a região central ao Jardim Feital. Já as linhas expressas do Jardim Itapeva, Sertãozinho, Jardim Hélida, Vila Mercedes e Guaraciaba terão as operações normalizadas e o retorno do padrão visual próprio, a fim de facilitar a identificação dos usuários do transporte público da cidade. Oferecimento Érica Mello Store. WhatsApp 989305573. Oferecimento Planos de Saúde Santa Casa de Mauá. Agora, ele está de volta. De volta com a Guardia da Notícia, você pode nos acompanhar pela nossa página no Facebook, além do canal 27 ou 527 da NET ABC. O prefeito em exercício de São Bernardo do Campo agora será Peri Cartola a partir desta segunda-feira. Pois é, o prefeito Orlando Morando, acompanhado do seu vice-prefeito Marcelo Lima, deram posse ao presidente da Câmara Municipal, Peri Cartola, na tarde de hoje. Peri ficará à frente do Paço São Bernardense por aproximadamente 8 dias. Além disso, o prefeito Orlando Morando, durante a cerimônia de posse, deu total liberdade para Peri conduzir os trabalhos da prefeitura. Serão feitas uma série de inaugurações de obras de 18 escolas da rede municipal de ensino, todas elas com recurso do próprio Tesouro. E em Santo André, o prefeito Paulo Serra também empossou o seu vice, Luiz Zacarias, do PTB. Paulo Serra também ficará ausente por 8 dias. Na semana passada, foi a vez de Kiko Teixeira. O prefeito de Ribeirão Pires empossou o seu vice, Gabriel Roncon, que também é do PTB, e ficará fora até o dia 18 deste mês. Então, portanto, nós temos aí prefeito de Ribeirão Pires, São Bernardo do Campo e Santo André, os 3 de férias aí, pelo menos por uns 8 ou 15 dias, conforme eu havia dito do Kiko. O Observatório da Universidade de São Caetano do Sul falou das mudanças que a tecnologia traz na vida das pessoas, principalmente quando se trata da questão do mundo profissional. Acompanhe. Então, a gente fez um levantamento, quando a gente fala em transformação digital,
parece uma coisa muito distante da vida das pessoas, né? Então a gente foi olhar assim, olhando o que já existe de tecnologia acessível no mercado, quais empregos podem ser impactados hoje, né? Quantos empregos? Olhando para a região do ABC. E aí a gente viu o seguinte, que cerca de 60% dos postos de trabalho formais na região do ABC estão em ocupações que estão sujeitas a algum impacto da transformação digital. Existem dois impactos possíveis. Um são ocupações que podem desaparecer quase que completamente, né? Eu vou dizer, por exemplo, operador de telemarketing. É uma função que, com a tecnologia de inteligência artificial e com controles de voz e tudo mais, você pode ter uma redução drástica do volume de operadores de telemarketing, em concentração apenas em atendimentos muito mais complexos, né? Vai muito além da URA que as pessoas estão acostumadas já a interagir. Hoje você tem o Watson da IBM, por exemplo, ele tem a Isabela, que é a voz do Watson em português do Brasil, que consegue interagir com você como se fosse um ser humano e você não sabe. Então, o operador de telemarketing é uma carreira que está ameaçada de extinção para o trabalho, aquele atendimento mais básico. Uma outra é o contador, que faz algumas funções de contador ou advogado que fazem os trabalhos mais repetitivos, como a gestão de contratos, ou a parte de cálculos tributários, DRE, essas coisas, porque isso já está tudo... É possível você fazer isso 100% automático, né? Existem já sistemas que permitem você controlar contratos e só fazer o preenchimento e até a assinatura digital. Então, onde fica a função do contador e do advogado? Só nas soluções mais complexas, né? Você tem que fazer um planejamento tributário, quando você faz uma estratégia jurídica, mas o trabalho, até insights jurídicos, por exemplo, de qual é a tendência de voto de um determinado juiz, hoje você tem tecnologia que consegue mapear e identificar isso usando inteligência artificial já disponível comercialmente, com valor comercial acessível. Então, quer dizer, são empregos que estão sob risco. Mais uma informação sobre São Bernardo do Campo. O prefeito Orlando Morando acaba de ganhar uma liminar, no fim do dia de hoje, para a construção da fábrica de cultura no lugar do Museu do Trabalhador. As informações a gente passa precisamente para vocês amanhã no J Mais ABC. A crise no país faz com que grande parte dos trabalhadores, muitas vezes os chefes de família, tenham dificuldade em manter o padrão mínimo de consumo familiar. Uma das consequências disso é o endividamento das famílias, que pode chegar ao superendividamento em alguns casos. E o Programa de Apoio ao Superendividado do Estado de São Paulo orienta o cidadão a tentar renegociar as dívidas a fim de evitar dano nessa situação. O programa, os dados que apontam no Estado de São Paulo, assim como na região do Grande ABC Paulista, são 70% do público atendido que se encontram na faixa etária de 25 a 54 anos. 75% têm escolaridade classificada como nível médio e superior. Os casados representam 1/3 do total, que é a mesma parcela incluída pelos solteiros. A minoria é do sexo feminino, tem nome negativo, possui dependentes, não tem automóvel nem casa própria. E neste mês de novembro, o Hospital Santa Casa de Mauá apoia a conscientização da doença e enfatiza a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Estamos no Novembro Azul. E eu gostaria de agradecer ao jornal Opinião Pública de Mauá, que eu tenho uma coluna toda quinta-feira falando sobre os trabalhos do Legislativo, e a partir da semana que vem no ABC Repórter falando do Legislativo de São Caetano do Sul. Para você que deseja rever a edição de hoje e ficar muito bem informado, você confere outra exibição da Guardiã da Notícia durante a programação da TV+. Também na internet, vocês podem me seguir no Instagram, entrem, curta a nossa página no Facebook, TV+ ABC, e aproveitem e vejam essas e outras notícias em nosso portal, tvmaisabc.com.br. Uma ótima noite a todos vocês. A nossa próxima edição é amanhã às 18 horas, ao vivo, com a nossa versão Interview, e às 22h30 a gente tem o nosso resumo da semana. Boa noite.